Quero convidar você, vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13, a partir do verso 6. O texto diz assim: Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, uma mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitarem em segredo, dizendo: Vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde a uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo o Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Amém. Deus nos abençoe. Quero pensar com os irmãos, eu sei que é um momento muito festivo da igreja, um momento onde nós celebramos esses 27 anos. Mas quero lembrar os irmãos também que a igreja ela é formada por famílias. E nós temos nossos relacionamentos familiares. Mas eu vejo, meus irmãos, nesses nossos tempos aqui, que um dos grandes problemas no nosso meio como igreja é a cumplicidade nos nossos relacionamentos afetivos, como família. E essa cumplicidade no sentido pejorativo, ela se estende no sentido lato à nossa vida religiosa, à nossa vida eclesiástica, à nossa vida como igreja também. Porque nós não podemos dissociar ou desassociar os nossos relacionamentos familiares, afetivos, se estendendo, então, aos relacionamentos eclesiásticos. Por isso eu quero pensar com os irmãos, então, sobre a cumplicidade nos nossos relacionamentos afetivos e o que isso tem feito no nosso meio. O texto que nós lemos fala a respeito de cumplicidade. Cúmplice é uma pessoa que tomou parte do delito de outra pessoa. Em outras palavras, ela se tornou parceira, ela se tornou sócia. Ela não faz, ou ela não fez, mas ela simplesmente concordou com quem fez, ou com quem fez. Ela não tomou, assim, o partido no sentido que ela tomou as rédeas daquela situação ali, mas ela fechou os olhos, ela não disse nada, ela fingiu que não viu, em relação a gente da sua casa. Então, nesse sentido, ela não faz, mas ela se torna cúmplice. E você sabe disso, que o cúmplice também faz parte daquele que fez. Para a gente poder entender, então, o texto, você sabe que Deuteronômio significa a repetição da lei. Moisés estava prestes a entrar na terra prometida, apesar dele não entrar, então o que ele faz? Ele repete a lei para o povo. E dizendo, em outras palavras, para o povo assim: olha, vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel. É uma terra de muitos prazeres. É uma terra de prazeres santos, no sentido da terra. A terra tem muitos bens, tem muitos frutos, muitos minerais. É a bênção de Deus para vocês, uma terra que vocês não fizeram nada, vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Vocês vão habitar nessa terra. E Deus, eu vou abençoar vocês nessa terra. Porém, essa terra também tem muitos perigos, por causa da cultura da terra. A terra tem gigantes. Vocês vão vencer os gigantes, por causa da minha presença no meio de vocês. Mas o problema é que vocês vão ter que lidar com a cultura ímpia ao derredor de vocês. Cuidado, então, com a cultura. E dando um adendo aqui para os irmãos sabem que toda cultura tem momentos de verdade, momentos de mentira. Onde nós podemos discernir como cristãos a respeito desses momentos de verdade e momentos de mentira. Nós estamos aqui para julgar a cultura. Tem cultura que é boa. Tem músicas que não são evangélicas, mas são boas.
Tem filmes que não falam da cruz, mas são filmes muito bons. Tem manifestações artísticas que são muito boas também, por causa da graça comum, né, pastor Ronildo? Que envolve a nossa vida, que nós cremos nisso. Mas o problema é quando a cultura tem muito mais momentos de mentira do que de verdade. Isso tem a ver com a sua Netflix, com aquilo que você vê. Isso tem a ver onde você vai, onde você tem ido também todos os dias. Isso tem a ver com as suas recreações, isso tem a ver com as suas escolhas emocionais, isso tem a ver com a sua vida relacional fora daqui da igreja. Isso tem a ver com a sua casa também, com a sua família. Vamos dar alguns exemplos, então, na Escritura, de cumplicidade no meio do povo, que povo de Deus, povo santo, povo que adora a Deus, mas que se tornou cúmplice do delito do outro. Quer ver um exemplo simples disso? Você lembra de Adão e Eva? Você sabe que no livro chamado de Larry Crabb, é o silêncio de Adão. Adão estava próximo de Eva, quando ela foi tentada a respeito de tomar o fruto proibido. O que Adão fez? Não fez nada. Adão se cala, por isso que o livro chama Silêncio de Adão. Ele estava próximo, ele estava perto, e ele não diz nada. Ele se torna, então, cúmplice da sua mulher, depois ele toma do fruto também. Um outro exemplo bíblico em relação a pessoas que são gente santa, gente da igreja, pessoas que temem a Deus, igreja, entre aspas, pessoas que temem a Deus, são as filhas de Ló. Lembra das filhas de Ló? Deus destrói Sodoma e Gomorra, fala para eles saírem da cidade, eles saem, a sua esposa vira uma estátua de sal, porque ela olha para trás, ela amava a cultura daquela terra, as filhas vão com seu pai, e de repente, então, a mais velha, porque percebeu que não tinha ninguém mais, na cabeça dela, não havia ninguém mais na face da terra, a filha mais velha chega para a irmã mais nova dela, e diz assim: vamos embebedar papai. Nós vamos ter descendência, não tem mais ninguém para nós. Eu vou embebedar papai e vou manter relações sexuais com ele. E depois você vai. A irmã mais nova, pastor Ronildo, não falou nada. Se torna cúmplice e depois pratica o mesmo ato da irmã. E eu estou falando de gente de Deus. Em terceiro lugar, os irmãos se lembram também do exemplo clássico também do Velho Testamento em relação a Abraão e Sara. O tempo passa. O filho não vem, o filho da promessa não vem. Sara faz uma proposta indecente para o seu esposo Abraão. Toma minha serva Agar. O que Abraão fez? O texto diz assim, que Abraão anuiu ao conselho de Sara. Antes de fazer, ele se torna cúmplice dela. E os dois caem. E nós vemos o que aconteceu hoje, o que acontece hoje com as nações árabes em relação aos judeus. Outro exemplo, em relação a Jacó e sua mãe. Lembram de Jacó e sua mãe? Esaú era o queridinho do papai. Jacó era o queridinho da mamãe. A mãe, então, engendra um plano excelente na cabeça dela e fala assim: meu filho, você tem que ter a primogenitura, então faz o seguinte, né? Coloca as roupas do seu irmão, cheiro do seu irmão, jeito do seu irmão, preparar um negócio jóia aqui, e você vai lá, então, se oferecer para o seu pai. Jacó não disse nada para sua mãe. Para Jacó se levantar e disse assim: não vou fazer isso, pai, não vou fazer isso, mãe. Isso está errado. Outro exemplo também do Velho Testamento, os irmãos se lembram, é de Davi e Aminon. Lembra de Aminon? Aminon estupra a sua meia-irmã Tamar. Davi fica sabendo de tudo. E o que Davi fez? Nada. Nada. Houve então uma carnificina de Absalão em relação a Aminon ali. Porque o pai, ele se tornou cúmplice do seu filho. Agora, o exemplo clássico do Novo Testamento, que os irmãos conhecem muito bem, é de Ananias e Safira, de um casal. Casal mal intencionado, não bem intencionado, mal intencionado. Vamos fazer uma oferta para o Senhor. Vamos abençoar vidas. Mas vamos fazer o seguinte: a gente fala que vai vender por tanto, vamos ficar com tanto. Você concorda, meu bem? Concordo. Você também concorda? Concordo. Se tornam cúmplice das obras infrutíferas das trevas, por causa da venda de um campo. O texto que nós lemos, então, nessa noite, diz no verso 6,
Ele diz assim, em outras palavras, se um irmão, se teu filho, se tua filha, se a mulher do teu amor, sua companheira de anos, a mulher da sua mocidade, amigo que amas como a sua alma, seu amigo do peito, que não é da igreja, mas que você o ama tanto, a sua colega, então, de faculdade, a sua colega de escola, a sua colega de trabalho, o seu amigo de trabalho, que você o ama profundamente, te incitar a pecar em segredo, dizendo, citar é o quê? É provocar, é desafiar, é estimular, é uma presença que não é uma boa presença para você, não é uma boa presença para os seus filhos, não é uma boa presença para as suas filhas, não é uma boa presença em relação à sua mulher, seu amigo que você ama, sua amiga que você ama. Em segredo, te incita. A ideia, então, é na surdina. Presta atenção nisso. Os nossos erros em família, eles sempre são escusos. É nas cozinhas das nossas casas, é no escuro, é nas trevas, onde fingimos que não vemos e fingimos que nada está acontecendo. Isso em relação ao seu cônjuge que está aqui, isso em relação aos seus filhos que estão aqui, isso em relação aos seus amigos, irmãos, no sentido lato, os irmãos em Cristo que estão aqui. Onde nós sabemos do que está acontecendo no nosso meio, onde nós temos consciência plena pelo Espírito Santo de Deus, que nos mostra para nós e nos ilumina a mente, o coração, onde você tem uma percepção que o outro está fazendo coisa errada, onde você sabe o que tem que fazer e você não faz nada. Se torna cúmplice. Guy Lipovetsky, um filósofo francês, ele escreveu um livro chamado O Neo-Individualismo. E ele diz assim, nesse livro, que nós vivemos hoje o crepúsculo do compromisso em relação ao outro. Em outras palavras, nós vemos uma era, então, onde você e eu, ou nós estamos vivendo as nossas vidas e não nos importamos com o outro. Em outras palavras, isso é problema dele. Eu não vou fazer nada. Eu não vou confrontá-lo. Eu não vou colocar o dedo na ferida onde eu preciso colocar. Guy Lipovetsky diz o seguinte, que antes do iluminismo, as pessoas, elas criam em Deus, havia uma atmosfera que havia Deus. E por causa de haver Deus, então, você se sacrifica em prol do outro, você se importa com o outro, você se importa com o seu próximo. Depois do iluminismo, ele diz o seguinte, Deus foi banido. Então, após o iluminismo, continuou o sacrifício em prol do outro. Mas não, pastor Ronildo, porque Deus existe mais. Deus não existe mais. Mas porque o outro é um ser humano como eu. Então, nessa coletividade humanística, eu vou, então, abençoar o outro. Eu vou me sacrificar até pelo outro. Aí ele diz o seguinte, agora nós vivemos a era do neo-individualismo, que é esse crepúsculo do sacrifício em prol do outro. E se eu faço pelo outro, então, é quando eu tenho interesse pessoal. Meu interesse, então, em ajudar é o interesse midiático, e não o interesse, de fato, em me sacrificar pelo outro. E isso adentra a igreja, e a gente fica assim, deixa ele fazer o que ele quiser, o problema é dele, não é problema meu mais. Eu estou vendo, eu estou percebendo, agora trazendo para o nosso texto, eu estou percebendo na minha casa o que está acontecendo, eu sei dos erros, eu sei das falcatruas, eu sei da emancipação que tem ocorrido na vida dos meus filhos, eu sei da emancipação que tem ocorrido na vida do meu esposo, eu sei do que está acontecendo em relação aos meus amigos, e eu não faço nada, eu sou cúmplice. E Moisés, então, ensina para aquele povo que está adentrando a terra prometida, e ele fala assim, você precisa se posicionar perante aqueles que têm provocado você e incitado você a pecar. E ele diz o seguinte, a partir do verso 8, diz assim, verso 7, para a gente poder entender o contexto. Dentre os deuses, os povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. O pessoal que estava querendo que eles servissem aos deuses dos povos que estão ao redor deles. Aí Moisés diz assim para o povo, em primeiro lugar, vocês não podem concordar, não concordarás com ele. Nós precisamos ter firmeza de caráter,
de chegarmos para aqueles que convivem conosco em nossa casa e falemos para eles assim: não, isso está errado. Não é assim. Eu não posso mais fazer isso com você, meu esposo. Eu sei que você está fazendo coisas erradas, e eu não vou concordar com você. Nós somos crentes. Nós não podemos mentir. Nós não podemos fingir que entregamos nossos dízimos, né, de forma correta, mas no fundo nós não entregamos nada de forma correta. Eu não vou concordar com você mais, meu cônjuge, em relação àquilo que eu sei que você faz na empresa, no seu trabalho, perante os seus, com seus amigos. Eu não concordo mais com você. Eu vou me posicionar em casa. E no sentido lato, abrangendo a igreja, na sua sociedade interna, quer seja na mocidade, na SAF, na UPH, em qualquer lugar, nos seus relacionamentos aqui, de você sabe que irmãos têm se emancipado de Deus, e você não faz nada em relação aos seus irmãos. A gente vive, às vezes, uma fachada em relação a onde está tudo bem, mas nós sabemos, na surdina, o que tem acontecido, e nós não falamos nada. Nada. Quer ver um exemplo disso? Sou pastor, já tem 27 anos, e ver pessoas de gabinete, e outras igrejas que eu já passei, de gente chegando e falando assim: pastor, eu estou com um problema sério de pornografia. Minha esposa descobriu, por isso que eu estou aqui. E ela me confrontou. Ela não passou pano na minha cabeça. Ela não deixou para lá. Eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. E às vezes, presta atenção nisso, você que está aqui. Às vezes você sabe de coisas e não confronta. Não concordarás com ele. O texto diz assim: não ouvirás. Ou seja, para de dar ouvido à conversa fiada. Às vezes nós damos ouvidos a conversas fiadas, de gente da nossa casa, dos seus amigos, amigos de escola, amigos da igreja, irmãos da igreja. Não dê ouvidos. Moisés continua. Não tenha pena. O texto diz assim: não concordarás com ele, nem ouvirás, não olharás com piedade. Porque, né, pastor Ronildo, a nossa tendência nos nossos relacionamentos afetivos, nós os amamos. A nossa tendência é falar assim: coitadinho. Eu entendo ele, eu entendo meu filho, é a vida, né? Poxa vida, ele é tão jovem, ele tem que aproveitar o que eu não aproveitei. Sabiam disso, meus irmãos? Tem gente, tem mulheres, tem mães que falam assim: minha filha, aproveita o que eu não aproveitei. Onde o pai chega para o filho e fala assim: faz o que eu não fiz, ou então faz o que eu fiz. Você é homem. Onde você sabe que uma pessoa, sua filha, adolescente, jovem, chega 4, 5 da manhã e você não fala nada. Não se pronuncia. Não percebe as festas, onde tem ido, onde essas pessoas têm ido. Somos cúmplices. E viemos adorar, adoramos a Deus, aleluia, glória a Deus, que é muito bom, né? Mas é muito bom quando tem seriedade. E quando não há cumplicidade. Nas nossas famílias. O texto continua. Não olharás com piedade, não o pouparás. Em outras palavras, tome uma postura de correção. Porque a nossa tendência, os nossos relacionamentos afetivos, e presta atenção, isso na igreja também, já vi isso acontecer. Todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo está sabendo do que está acontecendo, e não há disciplina, não há correção a esse membro da igreja. Por quê? Porque a gente tem pena, e a gente vai poupar, porque afinal de contas, está tudo bem, né? No nosso meio. Você sabe, liderança sabe, ninguém faz nada. O texto continua e diz assim: não o pouparás, nem o esconderás. Tendência também nos relacionamentos afetivos é o quê? Eu vou esconder, né? Eu vou ser cúmplice. Porque vai dar problema, então eu prefiro não ter problema.
Aí eu vou esconder meu irmão, meu filho, minha filha, minha mulher, meu amigo, meu pai, minha mãe, meus irmãos em Cristo, porque eu não quero ter problema. Aí o verso 9, ele aprofunda o nosso posicionamento como crentes tementes a Deus. O texto diz assim, verso 9. Mas certamente o que? Olha só, o texto é terrível, né? Mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, depois a mão de todo o povo. Então aqui você precisa fazer uma ponte hermenêutica para poder entender o texto. Você sabe, os irmãos que estão aqui, sabem que haviam 3 leis em relação ao Velho Testamento. A lei civil, que é isso aqui, onde a família tinha essa autoridade de apedrejar mesmo. Tinha a lei moral, ok? E a lei cerimonial. Em Cristo, as sombras se dissiparam, a realidade chegou, Cristo chegou. Então, a lei civil, ela se finda, a lei moral, ela continua, e a lei cerimonial também se finda, porque Jesus chegou. É como se você comprasse, por exemplo, fosse na imobiliária e comprasse aquele apartamento e a maquete está pronta ali, a maquete física, aquele apartamento número 904, Torre 1, é seu. Aí o apartamento ficou pronto, aí você quer aquele apartamento ali, o cara falou que é seu, você quer a maquete. Você não quer um apartamento que está pronto. Quando Jesus chegou, então, as sombras, aquilo que passou, isso se findou. Você não tem a maquete mais, você tem o real. Então, o cerimonialismo se findou e a lei civil também se findou. O que prevaleceu é a lei moral. Então, fazendo essa ponte hermenêutica, vamos lá, vamos ver alguns textos para a gente poder entender. Vamos lá, Lucas 14, 26, vamos abrir? Depois a gente volta para Deuteronômio. Evangelho de Lucas. Lucas 14. Lucas 14, 26. O texto diz assim, desculpe. Se alguém vier a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vão ter momentos na sua vida que você vai ter que amar menos o seu pai, a sua mãe, mulher e seus filhos por causa do Evangelho. Por causa da moral, da ética do Evangelho. Onde o seu relacionamento afetivo, ele tem que cair, porque o primeiro amor tem que ser por Cristo, e não pelos seus familiares. Efésios 4, vamos abrir lá? Ou melhor, Efésios 5, 11. Efésios capítulo 5, verso 11. E não sejais o quê? Cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Você não está com a pedra hoje, mas você se posiciona. Você ama mais a Cristo. Você não é cúmplice. E você reprova. Vamos lá, Provérbios 27, 5 a 6. Provérbios 27, 5 a 6. Um texto maravilhoso, Provérbios 27, 5 a 6. O texto diz assim, melhor, deixa os irmãos abrirem, melhor é repreensão franca do que o amor encoberto. Você ama os seus filhos, você ama o seu cônjuge, você ama sua amigona de faculdade, seu amigo de trabalho. Então, o que você tem que fazer? Você tem que repreendê-lo de verdade. Porque o amor encoberto não é amor. O amor encoberto é cumplicidade. O texto continua, verso 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Você está sendo leal, ferindo, no sentido gracioso, a quem você ama de verdade. Agora vamos lá para Gálatas 6:1. 1. 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 1
Pastor, tem quanto tempo? Tranquilo? Vamos lá, Gálatas 6, 1. Depois você briga com ele. Gálatas 6, 1 diz assim. Olha só, esse texto é muito bonito. O texto diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, você pegou, entendeu? Você pegou. Você viu. Vós que sois espirituais, gente santa, gente temente a Deus, gente cheia do Espírito Santo de Deus. Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Você não taca pedra mais. Mas você corrige. E corrige de quê? Com espírito de brandura. Por que você corrige com espírito de brandura? Porque você é pecador também. Porque se for passar um pente fino aqui, não sobra ninguém. Ninguém. Guarda-te para que não sejas também o quê? Tentado. Então você não se ensoberbece para falar com o irmão. Eu lembro de só um adendo aqui, de uma senhora na igreja que eu fui pastor. Aí tinha uma menina, né? A menina linda, e ela vinha com a camisa mostrando o umbigo, assim, de tipo top. Aí essa senhora mais velha, né? Aquilo que Tito fala, lembra que Tito fala assim, Paulo falando para Tito, fala para as mulheres mais velhas, né, as mais novas, então. Aí essa mulher, ao invés de ser uma mulher sábia, o que ela fazia? No meio de todo mundo assim, que é isso, menina? Essa barriga de fora aí. Insensatez. Na verdade, ela deveria chamar a menina no canto e falar assim: olha, você é linda. Seu corpo é lindo. É um corpo que eu não tenho. Eu devia ter falado assim. Não fica assim não, porque não é bom você, não é de bom tom. Não é de bom senso você vir dessa roupa aqui. Não seja mais assim. Sabedoria. Então, isso é corrigir com o espírito de quê? De brandura e de humildade. E não tampar uma pedra. A pergunta que nós podemos fazer é essa aqui. Por que nós, muitas vezes, pastor Ronildo, uma pergunta retórica, né? Não nos confrontamos em família, meus irmãos. E no sentido lato, não nos confrontamos na igreja. Primeiro, a gente tem medo de criar atrito. Veja bem, nós queremos muitas vezes nas nossas casas e até na igreja ter paz a qualquer preço. Não existe paz real a qualquer preço. Às vezes nós não nos confrontamos em família porque nós temos medo da perda relacional. Em outras palavras, está tudo bem, está tudo jóia. Eu vou confrontar meu marido, eu vou confrontar minha esposa, eu vou confrontar meus filhos, eu vou confrontar meu amigão. Está tudo jóia na nossa casa. Um confronto que eu tenho medo da perda. Medo de criar atrito. Em segundo lugar, a gente não se confronta em família também, porque a gente tem culpa no cartório. Sabe o que significa isso? É o direito que você dá a você mesmo de não ser confrontado pelo outro. Então, assim, eu não confronto o pastor Ronildo, porque eu também não quero ser confrontado. Então, a gente sabe, eu sei dele, ele sabe de mim, e a gente não se fala nada um do outro. É igual aquele casal, né? A mulher, casal casado, a mulher gosta de aparecer e gosta de roupa indecente, assim. E ele gosta de olhar para a mulher dos outros. Ele não fala nada com ela. E ela não fala nada com ele. Ela gosta de ser vista, ele gosta de olhar. Em terceiro lugar, nós não nos confrontamos em família também por causa da insegurança. Nós temos medo da reação do outro. Às vezes, presta atenção, você não confronta pessoas da sua casa porque elas confrontam você com raiva. Elas respondem a você, melhor dizendo, com raiva. Elas te calam por meio da brutalidade. Ou então elas te calam por meio, então, do mimimi. Fingem que estão chorando. Ah, por que você faz isso? Aí você tem pena e não continua confrontado. Agora, para a gente finalizar, quais são os ensinamentos para nós aqui?
dois ensinamentos que o verso 11 nos ensina. Em primeiro lugar, quando nós nos confrontamos em família, o que acontece, ou o que acontecerá no seio da igreja e no seio da família? Em primeiro lugar, a verdade vai ser ouvida à distância, às claras e com eficiência, na família, na igreja e nos relacionamentos. O verso 11, vamos lá para Deuteronômio 13. O verso 11 diz assim, ó, e todo o Israel ouvirá e temerá. Quando nós temos a coragem, a postura de nos confrontarmos uns aos outros em família e na igreja, haverá temor no seio da família e no seio da igreja também. A verdade ela vai ser ouvida às claras, no nosso meio, e não sermos assim pessoas que vivem de aparência mais. Mas é a vida cristã, no caso nosso, uma vida de tementes a Deus de forma sincera. Mas, em segundo lugar, a segunda lição que o texto nos ensina também, é que começará um processo de inibição do pecado no seio da família e no seio da igreja. O texto diz assim, e todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Quando nós nos confrontamos em família, e nos admoestamos, e nos corrigimos, e nos exortamos em casa, em família e na igreja, o processo de pecado que já se instalou em casa e na igreja, vai se estancar, porque você resolveu se posicionar. É igual fofoca. Você já fofocou alguma vez? Como é que a fofoca se engendra? Você está num grupo de pessoas que começa a falar do outro, não é isso? Não é assim? Mas se você chega nessa roda, qualquer lugar, e diz assim, vamos parar com isso, não está legal o que a gente está fazendo e falando. O que acontece com os outros, meus irmãos? Eles vão ficar com vergonha, não vão? O normal é esse. Quando está no grau, o nível de safadeza, ninguém está nem aí. Mas quando há uma ética, ainda, a pessoa fica com vergonha. Por quê? Porque você tomou postura. De falar a verdade, de confronto. E o processo, então, acontecerá uma inibição do pecado no seio daquela fofoca ali, no caso do nosso texto, da igreja. Blaise Pascal, um filósofo, um cristão jansenista, vocês sabem que Blaise Pascal foi o precursor dos computadores. Ele diz o seguinte, que imaginem só um grande navio no meio do oceano rumo à corrupção. Não existe bússola, não existe nenhum referencial desse navio, eles estão indo para a corrupção. Não existe nada, o céu está negro, não existe como eles saberem onde eles estão indo, porque eles estão rumo na corrupção, todos eles ali. Ele diz, aí Blaise Pascal diz o seguinte, mas quando um resolve pular desse barco, desse navio, ele se torna um referencial para aqueles que estão em rumo à corrupção. Se torna um referencial de santidade para aqueles. Se você que está aqui tomar uma postura de se posicionar em casa, na igreja, seus amigos, com seu cônjuge, com seus filhos, com as suas filhas, com o amigo que você ama com a sua alma, e falar a verdade para ele, confrontá-lo, você se tornará um referencial para aqueles que convivem com você. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Jardim Cambori. Deus abençoe o conselho da igreja, a junta diaconal, todos os líderes, abençoe a turma aqui, muito bonito, a turma dos louvores, dessa orquestra. Deus dê graça às nossas vidas. Parabéns pelos seus 27 anos de organização.